E aí, Brasil, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um programa do ID Não Web. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito de igreja, placas de igreja, heresia, tudo aquilo que as pessoas acreditam que é certo ou que é errado. E no final das contas, o correto mesmo é aquilo que a palavra manda. Então estamos aqui para debater um pouco a respeito disso. E uma coisa aqui que eu já quero trazer, né, de início logo para falar a respeito de Paulo, que se você é cristão, você já sabe dessa passagem, né? Tem até a musiquinha de Damares, né? De No Toque no Dia, uma coisa assim, que fala a respeito da trajetória de Paulo, que antes ele era chamado de Saulo. E é aí que a gente já começa com o negócio de primeira igreja. A primeira igreja começou desde antes, sempre teve, no final das contas, a partir do momento que 2 ou 3 pessoas ou mais estavam reunidas ali, invocando o nome do Espírito Santo. Isso já é de tempos atrás, tem Gênesis já, a galera fazendo isso, construindo o templo para poder falar do amor de Deus. Isso já era, de fato, a primeira igreja que sendo instituída. A questão é, ela foi ganhando novos modelos até todos os modelos que nós conhecemos atualmente, beleza? E agora, né, voltando aqui para o que eu estava falando de Saulo, foi só para você entender que eu não estou aqui para falar de placa de igreja, pelo amor de Deus, eu estou aqui para falar da palavra e o que ela nos diz. Então, Paulo, antes de ser chamado assim, que o nome dele foi mudado, ele era chamado de Saulo. E chegou um dia onde ele recebeu uma ordem, que ele caçava, digamos assim, né? Ele ia atrás dos cristãos daquela época, das pessoas que falavam do amor de Deus, para de fato crucificar, amaldiçoar, matar o que fosse necessário. Ele estava lá sempre naquele meio ali, ele odiava os cristãos, ele era uma pessoa que odiava e ele declarava isso para todo mundo, isso era fato, todo mundo sabia. Um grande dia ele estava indo para amaldiçoar um povo. E aí, Saulo de Tarso, né, que era o nome dele no tempo, ele chegou em um determinado lugar, onde ele ia passando com a galera, um clarão bateu sobre aquele lugar, ele caiu prostrado com aquele clarão e ele ouviu Deus falar claramente com ele. E foi ali que ele começou a acreditar que, de fato, Deus existe, ele está aqui, ele falou com ele e foi brando no coração de Saulo. E aí ele falava que não era para ele amaldiçoar o povo que ele escolheu. E que tudo aquilo que era para ele amaldiçoar, ele ia chegar naquele povo, mas agora ele ia transformar em bênção. A maldição seria revertida. E Saulo, ele se levanta depois de ele ver toda aquela visão, todo aquele negócio, ele ficou coisa e tudo mais, né, problema de visão. E aí ele vai para amaldiçoar aquele povo. Quando ele chega lá, todo mundo esperando que ele amaldiçoasse. O povo foi junto com ele, que só andava as carretinhas, todas as carreatas bonitinhas, todo mundo junto ali. Chegou lá, o cara abre a boca dele e fala: não posso amaldiçoar o povo que Deus escolheu, começar a abençoar aquele povo. E fica todo esse negócio até chegar na conversão dele. E se a gente vir aqui para Romanos, primeiro, já começa com um prefácio de saudação, onde fica claro aqui falando a respeito de Paulo, com seu nome transformado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, Saulo, que era o anterior, uma pessoa que odiava os cristãos, que decretava a morte, que decretava a maldição. A partir desse novo dia aqui, é uma pessoa que vai proclamar o nome do Espírito Santo, falar do amor de Deus e ganhar novas vidas para o Espírito Santo. Em várias cidades, em vários lugares. Ele começou ali em Roma, né, com todo o seu trabalho e tal, e foi expandindo aí para que o nome de Deus começasse a ser mesmo espalhado, assim como já estava sendo. E uma coisa que fica aqui também é até a questão de Atos 2, né? Sim. Que a gente escuta muito falar. Da primeira igreja. Isso, a galera tava ali reunida e tal, eles estavam ali buscando, né, a presença do Espírito Santo de Deus, até que veio bem impetuoso e tal, pegou todo mundo ali, eles começaram a falar língua estranha, tava tudo maravilhoso, só que o nome do Espírito Santo, ele tem que ser proclamado. Outras pessoas têm que conhecer, outras pessoas têm que querer ser a igreja de Deus. E aí o que acontece? Teve que acontecer uma perseguição. Encontraram aquela galera ali, foram até eles lá pra matar mesmo, pra destruir aquele povo, e eles se espalharam pelo mundo, e por onde eles passavam, eles iam lá e falavam. Quando alguém perguntava: vem cá, você tá correndo da onde? Você veio assim e tal? Eles falavam: não, é porque a gente tava ali em um lugar, todo mundo reunido em oração, falando do amor de Deus. E aí a pessoa ficava: mas quem que é Deus? E aí começava o evangelho, entendeu? Novas pessoas conheciam, novas pessoas se achegavam à fé. E aí, por que você acha que hoje as pessoas têm tanta mania de querer dizer e declarar que houve uma primeira igreja e tinha que ser uma placa específica? Olha, assim, eu acho que provavelmente é que o ser humano ele sempre teve essa vontade, sabe, de começou aqui, começou o início foi aqui, a igreja certa é tal, a igreja certa é aquela.
assim, a Bíblia não vai deixar claro exatamente qual foi a primeira igreja. A igreja mesmo, essa igreja foi a igreja X, a igreja de Pedro, tal. Mesmo Jesus deixando claro que Pedro trouxe as pedras e sobre ti colocarei a minha igreja, certo? Mas não quis deixar claro que foi ali que começou a primeira igreja. Porque o próprio Cristo ele deixa claro que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, ele já era igreja. Porque o importante é o quê? Não é a placa em si, não é o templo construído, mas sim as pessoas ali. Que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Essa questão de se perguntar onde é que começou tanto é mais uma questão do ser humano, da necessidade do ser humano, sabe? Uma necessidade em dizer, essa igreja começou aqui, então por isso que a nossa igreja é a certa. Exato. É mais nessa questão de deixar minha igreja é certa e a sua não é. E aí começam as heresias. Exatamente. E daí a gente vai começar, a gente vê essa ponta de diversificar de igreja exatamente por conta disso. Sim, exatamente. E tem até uma questão que, se você for puxar os primeiros cristãos e de fato cristãos, né? E a primeira igreja, assim, você ligaria automaticamente lá pro livro de Atos mesmo dos Apóstolos. Sim. Você ia alugar isso aos judeus ou os gentios da época. Sim. Por quê? Porque, querendo ou não, foi ali que de fato começou-se o prefácio da palavra de Deus. Sim. E muitas pessoas também ignoram isso. Outros talvez ignorem por não querer assumir, outros por não pesquisar, outros porque um falou que é tal igreja, então se a igreja A é a igreja A, se a igreja B é a igreja B, e não busca saber o motivo por trás de tudo aquilo. No tempo lá, tradicionalmente, o Cornélio, que ele era um centurião da época, ele meio que começou a falar do amor de Deus. E seguido disso, a gente já traz aqui novamente para Paulo de Tarso, porque ele foi ordenado para poder amaldiçoar, como a gente já falou no início, e aí Paulo foi lá e fez o contrário. E é a partir daí que você já começa a perceber que sim, já haviam pessoas falando do amor de Deus. E até sobre isso, tem até a questão das perseguições que já são relatadas em diversos lugares. Você pode pesquisar, pode dar um Google aí agora, perseguição da primeira igreja. Você vai ver que não tem nada a ver com placas, e sim com pessoas que se alocavam a lugares, porque não dava para ficar fixado. Não é que nem hoje em dia, que eu posso chegar aqui, construir um templo, colocar o nome e falar do amor de Deus. Antes não era assim. Inclusive até o conceito de você ser cristão, o pequeno Cristo não era o pequeno Cristo que hoje pode sair por aí falando do amor de Deus. Não, antes era caçado. Você podia falar? Podia, mas sua cabeça podia ser arrancada a qualquer momento, meu querido, entendeu? E pronto, por quê? Porque era um tido como seita. Exatamente. Tem até a perseguição de Nero, por exemplo, e de vários outros que começaram. Uma das grandes perseguições bem, se a gente for realmente olhar a fundo mesmo, se a gente for pesquisar mesmo, se você quiser dar um Google, como a Larissa falou, você vai perceber uma coisa muito incrível. Nero, ele pegava as pessoas e faziam como tochas, realmente tochas. Eles queimavam os cristãos que a pessoa que falava assim, olha, eu sou cristão, não tinha vez com Nero não, ele botava e acendia, queimava a pessoa mesmo, não tava nem aí, dava pros leões, fazia o que fosse, mas aquele cristão ele ia ser morto, era muito horrível. Exatamente. E a respeito dessas primeiras igrejas que são relatadas por historiadores e na palavra aqui ao longo do caminho, que a gente vai falar no próximo bloco. Aqui em casa a gente se preocupa muito com a questão do aprendizado. Em relação ao apoio dos professores, para mim é bem satisfatório, porque a qualquer momento que a gente procura os professores nas redes sociais, eles têm dado suporte, têm criado grupos, as crianças quando querem tirar dúvidas, às vezes o próprio Tiago ele tira, porque o Tiago é meio envergonhado, então é mais eu. Quando eu mando uma mensagem pro professor, ele tira todas as minhas dúvidas e eu acho muito bom. Mas o professor está sempre ali apoiando. Para ele, com certeza, é um grande desafio ter dado o WhatsApp no privado dele, para que a gente fique ali sempre fazendo perguntas, às vezes até fora do horário, mas ele está ali sempre respondendo a gente. Para mim, então, é satisfatório e eu até agradeço, né? Hoje é maravilhoso você ser cristão, né? Você chega na igreja, a galera prega que você vai ganhar um carro, uma moto, uma casa do ano, tipo, a mais cara, a maior que tiver, tudo, você só vai ter bênçãos, você vai ter prosperidade, você vai ter vitória. E se a gente for olhar, é exatamente aquele meme do crente raiz e o crente Nutella. Porque antigamente você servia a Deus porque ele era Deus.
E era o que a gente deveria estar fazendo. Por quê? Porque os cristãos sabiam que uma vez que se assumissem cristão naquele tempo, eles teriam uma sentença de morte assinada automaticamente. Inclusive, de fato, tinha mesmo negócio para assinar. Fazia fila, que nem a gente vê hoje, né, em outros países por aí, como questões de islamismo e outras coisas assim, da Janela das 40. Da Janela das 40, isso. Que eles falam que as pessoas, elas chegam até o tribunal e várias outras pessoas e falam: se você negar Cristo agora, você pode sair daqui ileso. Agora, se você não negar, você vai ser fuzilado. E acontecia antigamente, você assinava um termo. Eu, fulano de tal, estou afirmando que eu não acredito em Deus, que eu não sou cristão, que eu não pertenço, aceita, tal. E ele assinava bonitinho para ele poder sair dali. Se ele assinasse, ele podia curtir a vida dele tranquilamente. Se ele se recusasse, automaticamente ele teria uma sentença de morte, da pior forma que eles conseguissem no tempo. Sendo em coliseus, sendo crucificado, sendo apedrejado, sendo açoitado, com cabeça degolada, o que fosse. Você naquele tempo servia a Deus porque você de fato queria ir pra glória, meu filho, porque você sabia que o que te esperava lá era melhor. Mas também tinha plena certeza de que isso aqui era totalmente passageiro e que as pessoas não iam te amar. E hoje, se um cristão for rejeitado por uma pessoa, ele já nunca mais ouve falar de Deus, porque o amigo dele não quer falar com ele. Ele quer que você acha disso. É exatamente isso. E uma coisa interessante sobre o que você falou é o seguinte: foram alguns países que os cristãos têm essa possibilidade de falar assim, ó, você quer negar a Cristo? Tem países que não te dá essa oportunidade, não. Você falou como cristão uma vez só, pronto. Pois é. Você já era considerado morto, porque você ia morrer da pior forma possível. Pois é. Enforcado, degolado, independente de como fosse, você ia morrer da pior forma possível. Servir a Deus no tempo um pouco depois que Cristo morreu e ressuscitou, naquele mais ou menos 50, 60, 70, 80 anos depois que Cristo morreu, era realmente algo muito difícil, porque você servia a Deus não pelo que Ele poderia te proporcionar referente a bens materiais, mas sim por amor. E amor como? Através das ações. Você poderia a qualquer momento estar dormindo e na sua casa ser invadida por pessoas, e aí depois ali você ia ser levado para um coliseu para ser comido por leões e outras coisas muito piores. Hoje em dia, servir a Deus, se você não ganhar um brinde, se Deus não te prometer algo, talvez uma televisão nova, talvez um sofá novo, um carro novo, significa que Deus não te ama, sendo que antigamente não era assim. Antigamente tinha todo um processo de conversão, sendo que hoje em dia não tem esse processo. Com certeza, exatamente. Fora aqui, deixa eu só lhe falar, minha filha, como que era o quesito da moradia de muitos cristãos. Primeiro que os cristãos daquela época, eles não tinham moradia fixa. Com certeza. Não era algo fixo. Porque quando eram descobertos, né, teve até um tempo que deu uma trégua de 200 anos e tal, mas também não era trégua, tipo, nossa, ninguém morreu. Não, ainda tinha. Porque eles falaram assim, ó, os cristãos agora podem falar do amor de Deus, mas assim, se você vê cristãos no meio da rua falando diretamente para as pessoas, você pode denunciá-los. Se você vê algum cristão e você não gostar dele, e você disser que ele adulterou, que ele roubou, que ele fez alguma coisa, que ele é um bruxo, qualquer coisa, automaticamente ele também vai ser morto. E se tiver tendo alguma coisinha assim nos coliseus, né, daquela época e tudo mais, e não tiver muita atração, né, de pessoas para morrerem, porque não tem muitos malfeitores para serem mortos naquela, como é que eles chamavam? Naquele espetáculo do século, né? Eles pegavam todos os cristãos que eles conseguiam, reuniam lá os cristãos naquele negócio para poder morrer ali da pior forma possível dentro daqueles coliseus. Então, como é que eles viviam? Boa parte deles passaram anos e anos e anos e anos, milênios, se não, morando meio que em subterrâneos. Eles construíram mesmo as cidades subterrâneas, que inclusive, se você pesquisar, é algo incrível o modelo que eles conseguiram, como eles conseguiram cavar. Muitos desses lugares eram feitos por mais de 2 metros de altura, com de 1 a 1,5 de largura, né, digamos assim, para você poder se movimentar e tal. Eles dormiam meio que em beliches de terra mesmo, que faziam de pedra, que cavavam, né, para poder dormir e tudo mais. Era tapado com pedras gigantescas, para que a galera não conseguisse empurrar com facilidade para encontrar onde eles estavam alojados naquele momento. E até para cozinhar, eles tinham que se virar ali para conseguir fazer com que a fumaça saísse por algum lugar que ninguém visse. Porque, de fato, eles eram caçados. E, de alguma forma, eles tinham que se manter vivos para que a palavra fosse proclamada. Porque eles tinham o modelo de como que você devia seguir a Cristo.
E eles tentaram espalhar para o máximo de pessoas. Séculos depois, a gente sabe, né, que quando a Bíblia foi encontrada eram papiros, que foram sendo achados e tudo mais, e não se encontrou absolutamente todos, e as pessoas começaram a traduzir de diversas letras e coisas que às vezes nem sabiam qual o significado. E aí, né, vários deles começaram ali a falar agora com a versão que eles mais queriam para poder pregar. E aí começou-se também a questão da heresia. Você foi lá pro século XVIII, foi o tempo que meio que a gente começa aqui, né, a questão da heresia, que foi o tempo da Igreja Católica ainda, protestante, digamos assim. Começaram meio que a confrontar, porque a heresia ela é bem ligada ao Evangelho nesse quesito. E aí, como eles viram que a tradução daquilo que foi divulgado naquele tempo, que foi um marco, digamos assim, pra galera, e o que a igreja pregava não era a mesma coisa, eles começaram meio que a destruir tudo. Não queriam saber de mais nada, todo mundo agora é acabado e tudo mais, não sei mais o que seguir e pronto. E aí agora a gente viu que começou-se várias outras igrejas a começarem aparecendo ao longo do tempo, e cada uma trazia de certa forma a sua verdade, que é onde nós entramos aqui na questão da heresia, mesmo instalada 100%, e do ego carnal. E aí, o que você falaria sobre essa parte da heresia? Referente à heresia, a gente tem que saber primeiro o que é heresia. Heresia é um ato, é um pensamento contrário a algo religioso. Sim. Então seria esse o princípio aí referente à heresia. E heresia na igreja em si é muito fácil de você identificar, porque você pode perceber, por que existe tanta igreja? Por que existe tanta igreja? O normal, eu até brinquei com Larissa, que o normal deveria ser que todas deveriam se chamar Igreja de Cristo, porque todas deveriam se linear ao seu pensamento e pronto, esse deveria. Mas por que existe tanta igreja assim? Na grande maioria das vezes, as igrejas atuais são formadas como? Eu penso de uma forma, Larissa pensa de outra, e aí acaba tendo esse conflito de essa é minha verdade, essa aqui que é a verdade, e eu vou lá, sabe de uma? Eu não quero mais estar na sua igreja, eu vou abrir a minha própria igreja. Eu próprio me denomino pastor, eu próprio faço minha Santa Ceia e abro uma determinada igreja. Então é por esse motivo que a heresia está se instalando muito na igreja, é porque eu tenho a minha verdade. Ser cristão é você entender o seguinte, a Bíblia em si vai te confrontar. Então, se a Bíblia não te confronta referente ao teu pecado e você consegue viver tranquilamente, significa que tem alguma coisa errada. Exatamente. Hoje a igreja em si é formada o seguinte: eu posso fazer todas as coisas eu posso. Não é errado. A Bíblia fala, eu posso fazer todas, mas nem todas me convém fazer. Exatamente. Então, se você acha uma igreja em si, em que é tudo permitido, em que tudo é liberado, em que eu posso fazer tudo o que eu quiser, que Deus só liga pro meu coração e só isso e pronto, acabou, você pode perceber que provavelmente essa igreja pode estar vivendo a heresia, porque a igreja verdadeira, a igreja realmente em Cristo, ela vai confrontar o teu pecado. A igreja ela vai confrontar e vai te mostrar que atitudes e ações devem ser tomadas. A gente deve matar o nosso eu. Cristo ele falou que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então esse é o verdadeiro sentido da igreja evangélica, é a igreja em si de Cristo. E olha, essa conversa aqui não é solta não, meu filho. Tem respaldo bíblico pra isso, Sim. que é a respeito de heresia. Isso não é algo que o homem inventou a palavra e soltou aleatório. Não, isso está na palavra. Você pode abrir em 1 Timóteo 6:3, que vai estar escrito bonitinho. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas da palavra, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, condenadas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganhos, apartai-te dos tais. Ou seja, saia de perto das pessoas que estão de fato distorcendo a palavra. Hoje o que a gente mais vê é isso. Pessoas que até vêm, né, bonitinho, traz assim alguns versículos soltos para poder te cativar a entrar na presença e começa com Deus só quer o seu coração, tipo, nada mais que isso. E aí esquece que você tem que ter uma transformação diária, esquece que você tem que ter todo aquele processo e você acaba se perdendo nesse meio aí, acaba blasfemando o nome do próprio Deus. Quantas pessoas hoje não são chamadas para pregar em igrejas e chegam, elas querem pregar os dogmas que são acostumadas a ouvir em vários lugares, ou tipo quer trazer
como é que fala? A sua doutrina. A sua doutrina pra dentro da igreja da outra pessoa. E isso acaba gerando meio que uma bagunça na mente daquele fiel que tava ali no meio. E aí ele começa, mas se eu aprendi dessa forma e ele falou que a verdade é essa, quem que tá falando a verdade? Sim. E aí começa aquela bagunça de pensamento, a pessoa não sabe no que acreditar. E é sobre isso que nós falaremos no próximo bloco. Heresia. Pra gente poder deixar aqui o conceito bonitinho, uma heresia é um ensinamento contrário da verdade fundamental da Bíblia. Se você ainda tinha dúvidas a respeito do conceito, aqui simplificado, é isso. E agora, pra gente começar a falar a respeito de heresia, como é que a gente identifica uma? Como eu tinha falado, né? Começou desde lá do século XVIII, a respeito lá da católica e tudo mais, todo aquele negócio. E trazendo, né, para os dias atuais, o que a gente pode analisar a heresia em si, como ela é 100% ligada ao Evangelho, à palavra, e independente do termo, se você acredita em Deus, se é um cristão, isso que importa, mas a heresia ela surge quando não bate com a versão que a palavra diz. E isso a gente vê muito quando nós começamos a ligar a doutrinas. Às vezes, você é de uma igreja onde para você adorar a Deus tem que estar com véu, tem que estar com uma saia, né, um vestido longo, alguma coisa. E talvez para outra igreja, tipo, não tem problema. Você pode usar uma calça, pode usar um vestido short. Midi. Tem igreja que já pode usar bermuda, short, coisas assim. Você pode estar largadão e tal. Tem várias doutrinas, cada uma diz como que você deve. Tem gente que não gosta de tatuagem, tem outras que já diz que permite. E é aí que começam a questão das heresias, onde as pessoas começam a ver ali que, tipo, as falácias, elas não batem. São palavras que, tipo, não casam uma com a outra. Tipo, tu diz isso, tu fala isso, mas, tipo, o que tá certo? Não sei. E, tipo, esquece de olhar o principal, que é na palavra de Deus. Porque é aqui que você se baseia. Não fique se baseando. Quando você tiver uma dúvida, não se baseie somente em uma pessoa. Segura ali, você vai lá, pesquisa. Você pode até perguntar a opinião dela, né, por educação. Depois você pesquisa e você fala, realmente, o que ela falou batia. Ou então você vai analisar e falar, não, o que ela falou não tinha nada a ver, eu tô vendo aqui agora, é totalmente diferente. Então é bom você ver isso, é bom você conferir depois. É sempre bom você estudar um pouco a respeito daquilo antes de você chegar lá e soltar tudo. Hoje a gente vê que algumas religiões é bem gritante a questão da heresia. Uma pessoa sofre um acidente e ela não pode ter uma transfusão de sangue porque vai contra a igreja que ela está. Uma pessoa não pode fazer coisas diferentes no sábado porque é algo determinado daquilo ali. Ou então, uma igreja diz que todo mundo que tem lá tem que ver a Deus, senão ela não é uma pessoa que de fato serve ao Espírito Santo. Entre muitas outros tipos de heresias que a gente sabe que não é dessa forma que funciona, entende? É claro que você tem que respeitar a opinião e o que cada um acredita. A gente não tá aqui para desfazer de nada,
mas a gente também tem que analisar, porque às vezes chega a um extremo que você olha e diz, gente, é pura carnalidade. E a gente olha a questão da carnalidade bastante em relação a muitos pregadores, o que não deveria. Com certeza. Eles deveriam dar exemplo, mas infelizmente às vezes não é assim que acontece. Me recordo que uma vez a gente foi apresentar em uma igreja e a doutrina de lá era uma, e a do pregador que foi pregar, obviamente, era diferente, até porque era outro tipo de congregação, porque eles estão em igreja de placa diferente. E aí, quando aquela pessoa chegou lá, ele não focou na palavra, ele começou a focar na doutrina da igreja dele, sendo que o que ele falava afetava tanto a pastora local quanto aos membros. E dava pra ver nitidamente que ela tava super envergonhada e que a vontade dela era subir, tirar o microfone e falar: não, meu filho, senta aqui, pelo amor de Deus, não pega a doutrina não, em nome de Jesus, fique quietinho na sua. Por quê? Porque não pega bem. Você conta uma coisa, a pessoa vem e distorce e isso gera uma bagunça que, se a pessoa que está ouvindo ela não tem um preparo espiritual, ela pode inclusive sair da igreja por causa disso e começar a acreditar naquilo ali e dizer: não, então a palavra não tem nada a ver com o que eu ouvi até hoje. E é aí que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com os tipos de profetadas que nós escutamos, com o tipo de coisa, né, que tipo, hoje você é abençoado, tem unção de não sei o que, vários tipos de unções diferentes. Outras pessoas hoje até pagam para pessoas fingirem estar endemoniadas. São coisas que o povo tá brincando com o mundo espiritual, que é um campo super perigoso e que muitos acham que é um continho de fadas, e não é assim que funciona. Então, de fato, você tem que estar de olhos abertos para você identificar quando há uma heresia e sempre voltar ali para a palavra para mostrar: velho, você fez isso, mas perante a palavra, isso que você fez é exacerbado, não é assim que funciona, não é correto. E aí, o que é que você diria a respeito disso? A verdade, ela é única. Ponto. A Bíblia não se contradiz. Se em algum momento houver conflito entre a palavra que está saindo da minha boca e a palavra que está na Bíblia, sim, isso já é considerado uma heresia. Então, eu estou com uma dúvida sobre determinada coisa, sobre determinada ação de determinado pregador, se é ou não. Veja na Bíblia. Se está indo contra a Bíblia, pronto, pode ter certeza, ali é uma heresia, por mais que seja um pregador falando. Quando a gente diz de verdade, hoje a verdade ela é muito relativa. Hoje você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, Lari tem a verdade dela, mas quando a gente fala de Bíblia, a verdade é exclusivamente única. E infelizmente a galera hoje não tem isso, não, é a minha verdade e você só tem que respeitar. Concordar, respeitar não quer dizer que eu concordo com a sua opinião. Para mim, essa questão de heresia, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas estão pegando a Bíblia e desenhando exatamente conforme o que eu acho. Eu acho que a maior forma de criar uma heresia dentro de uma igreja seria dessa forma: eu acho isso. Não é de acordo com a Bíblia, não. Eu acho isso, então a Bíblia fala isso, mas deixa passar. Só porque a Bíblia condena tal coisa, não quer dizer que a gente não possa fazer. Porque a Bíblia condena tal outro, não é porque a gente não possa fazer. E é aqui que você segura a heresia, tá? A heresia, ela começa nesse ponto aqui, ó, quando você distorce a palavra. Exatamente. Quando você tenta acrescentar alguma vírgula, acrescentar ou tirar. Eu acho que isso aqui matará, acho que, né, pode ser relativo. Essa questão de roubar também é muito relativo, sendo que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia é muito bem clara, ela te dá os mandamentos, ela não entra em contradição em momento nenhum. Então, quando eu começo a querer adicionar coisas na Bíblia para agradar o meu, eu acho que essa aqui é a questão. Heresia, ela nasce quando eu quero agradar muitas vezes o meu eu. Quando eu quero me agradar, quando eu quero agradar o meu eu, quando eu quero colocar algo pra mim, tipo, eu quero ser cristão, mas eu não quero ser cristão. Porque se você parar pra pensar no cristão de antigamente, como era cristão de antigamente? Velho, muitas vezes as pessoas não queriam ser cristão, porque às vezes ser cristão antigamente era cafona. Ninguém queria ser cristão, porque andar cristão, ser cristão, você tinha que renunciar a muitas coisas. O meu plano antigamente de ser cristão, como é que era? Foi assim, ó, Senhor, eu quero ser cristão, mas é o seguinte: eu quero viver a minha vida toda. Isso aqui até é um testemunho pessoal meu mesmo. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida, e no final, quando eu tiver velhinho, eu quero aceitar o Senhor Jesus e morrer. Porque era ruim mesmo ser cristão. Ninguém queria ser cristão na minha época. Ninguém chegava e falava: eu quero ser cristão. Hoje em dia tá uma moda, porque infelizmente ser cristão hoje é uma questão de moda, é uma questão de vestimenta, é uma questão de eu vou estar na igreja, porque na minha igreja tem balada, tem não sei o que, senão que não é assim. Se você realmente for pegar o princípio básico mesmo do cristianismo, é negar suas vontades. E se a gente for observar, na grande maioria das vezes, heresia ela não bate de frente à sua vontade. Exatamente. Ela faz com Favorece. que você... Exatamente. Ela não te condena a heresia em si, na grande maioria das vezes. Ela permite, até às vezes, muitas coisas que você possa fazer. Basicamente, na minha opinião, seria isso. Sim,
Com certeza, quantas pessoas não acabam fazendo tudo que elas bem querem na vida? Sim. E elas usam exatamente esse versículo. Tudo me é lícito. Ponto. E só. Tipo, acabou. Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Ou Pronto. então, aquela passagem de Samuel, Deus só olha pro coração. Ponto também. Acabou. Deus acabou pra mim. Simples. Olha que lindo que seria o versículo, né, se fosse só isso. E esquece uma linda coisa que tá escrita aqui em Apocalipse 22. Tá escrito assim, lindo e belo, no verso 19. Se você tiver dúvida, você pode abrir aí pra você poder conferir, tá? E se alguém tirar quaisquer palavra do livro que está nessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Ou seja, tá deixando claro aqui que não é pra você estar modificando a Bíblia pra fazer aquilo que fique melhor pra você. O que tá escrito aqui é a verdade universal. Bíblia não é um livro arcaico. Coisas que a gente lê aqui, a gente vê que acontece na realidade, no dia atual, no nosso meio. Toda vez que você pegar para você ler, você vai ver que ela se renova dia após dia, exatamente para deixar claro que ela não é ultrapassada. Então, tomem cuidado com o conceito que vocês estão pegando para a interpretação da palavra. Sim. A gente sabe que cada um pode ler e entender de forma diferente, Com certeza. mas olha esse entendimento para você ver se você não está fazendo, né, com que esse seu entendimento seja algo que você quer acreditar que você entendeu, Exatamente. ou se você realmente entendeu aquilo dali. Pelo amor de Deus, comece a analisar direito as entrelinhas. É tipo assim, essa questão de meu entendimento. É muito simples se você para saber se o seu entendimento está correto ou não. É só você ver, eu entendi isso aqui, mas isso aqui vai bater em alguma parte, em algum momento da Bíblia? Ah, bateu contra isso aqui, então peraí que tem alguma coisa errada. Não tem, pronto, isso aqui é um guia perfeito para entender exatamente as entrelinhas da Bíblia. Tem um guia, tem um passo a passo, tem a receita do bolo para você. O Espírito Santo. O Espírito Santo te interpreta exatamente o que você deve seguir. Jesus, ele deixou o Espírito Santo exatamente para isso, para que fosse revelado para você. Então, se você quer saber realmente se aquilo bate, se aquilo é a verdade, se aquilo é o correto fazer, peça orientação do Espírito Santo, ele vai te mostrar tudo certinho, todo passo a passo. Com certeza. E no mais, meu bem, o que a galera dissesse, você vê que tá em contradição, principalmente agora. A gente sabe que estamos nos últimos dias, nos fim dos tempos, assim, digamos. Então você tem mesmo que se apegar à palavra, começar a estudar de verdade a palavra. Por quê? Porque o que vem de pessoas para tentar te ludibriar agora e tentar fazer com que o seu pensamento seja transformado, tá nem no gibi, minha filha. Verdade. Então comecem mesmo a se apegar à palavra de Deus, busquem mesmo o reino dos céus, porque as demais coisas, quem vai acrescentar é Deus, é Cristo. As benevolências que Ele tem preparado, Ele vai te entregar, não é o mundo. Isso aqui jaz do maligno, minha filha. Tuas bênçãos, teu tesouro tá bonitinho lá na glória pra você, beleza? Então continuem apegados aí à palavra, continue aqui curtindo o vídeo, comente se você ainda não comentou e até o próximo programa, Brasil!